Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos num local diferente, com um aspecto diferente, porque afinal de contas entramos em dezembro e como tal está a chegar o Natal, então nada melhor do que o nosso espírito natalício também. Para compensar tudo isto e para deixar o vídeo ainda mais contente e mais alegre, vamos falar sobre J.K. Rowling em Portugal. Uma vez que nós estamos a falar sobre um canal que, apesar de falar de Harry Potter e monstros fantásticos e de encontrá-los, estamos a falar de algo em Portugal, portanto, existem determinados pontos na saga Harry Potter que advêm do nosso querido país e, como tal, vamos começar a enumerar algumas situações e alguns pontos onde vocês vão poder notar a semelhança entre determinados locais, determinadas situações de Portugal com J.K. Rowling e Harry Potter. J.K. Rowling, devido a alguns problemas que teve na sua vida, nomeadamente sobre a morte da sua mãe e da sua avó, em 91, decidiu que queria mudar de vida, queria mudar tudo, devido a um lado negro, ela chama-lhe isso o seu lado mais profundo, mais negro da sua vida, e por isso decide em 1992 mudar-se para Portugal. Responde a um anúncio que via num jornal sobre aulas de inglês em Portugal, aqui no Porto. Decide concorrer, respondeu ao anúncio, onde foi selecionada, e vem então em 1992 para Portugal, para o Porto. J.K. Rowling dava aulas da parte do fim da tarde e o início da noite, deixando livre com ela então a parte da manhã e o início da tarde. Com ela trouxe os rascunhos, os manuscritos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Queria sair de Portugal já com pelo menos o primeiro livro de Harry Potter terminado. Infelizmente isso não foi possível. Algumas circunstâncias da vida de J.K. Rowling em Portugal não foram tão brilhantes assim, apesar de tudo. Não vou entrar em pormenor sobre a vida da J.K. aqui em Portugal, mas posteriormente também queria fazer uma biografia sobre a vida dela, porque vamos ver, não foi fácil. J.K. Rowling inicia as suas aulas aqui em Portugal, como já referi anteriormente. O rascunho de Harry Potter e a Pedra Filosofal, por exemplo, ela começou a ver alguns pontos onde ela passava mais tempo aqui no Porto, nomeadamente o Café Majestic, aqui no Porto também, onde poderemos ver alguns pontos. Eu vou pôr aqui algumas imagens, uns excertos de alguns vídeos, para vocês poderem ter uma noção de como é que é o café por dentro. J.K. Rowling parava muito tempo lá, onde escrevia várias horas sobre Harry Potter. Acabou por conhecer o seu marido, aqui em Portugal. Não vamos também dar nomes, mas se fizerem uma pequena pesquisa na internet vocês vão ver quem é que estamos a falar. Engravidou, teve cá a sua filha Jéssica. Nem tudo era um mar de rosas. J.K. Rowling, por exemplo, encontrou um pouco de paz frequentando, por exemplo, a livraria Lelo, também cá no Porto, onde ela ia escrevendo mais uma vez e o seu refúgio sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Toda a livraria Lelo faz-nos lembrar um pouco a Flourish and Bloods, que nós vemos em Harry Potter. Todas aquelas estantes, todos aqueles livros, o ambiente em si é fantástico. A escadaria que nós vemos, por exemplo, eu também vou pôr aqui algumas imagens para vocês poderem acompanhar-nos. As escadarias, por exemplo, que vocês veem é a escadaria onde ela conseguiu imaginar a escadaria principal em Hogwarts. Portanto, existem pequenos pormenores que vocês podem reparar em que essa mesma escadaria faz lembrar Hogwarts. Se calhar nos vídeos, ou melhor, nos filmes, nem tanto, há algumas diferenças. Quem lê os livros vai conseguir encontrar todos os detalhes por lá fora. J.K. Rowling, apesar de todos os contratempos que teve, acabou por ter a sua filha Jéssica e um divórcio à perna. No ano de 1993, J.K. Rowling já estava um pouco desorientada aqui na cidade do Porto. Saiu mais uma vez, foi nos arredores, em algumas faculdades do Porto, que encontrou aquilo que precisava para tentar caracterizar as personagens do seu livro. Com isso encontrou os trajes, por exemplo, dos universitários aqui no Porto. Que eu também vou pôr aqui alguns filmes, alguns vídeos, algumas imagens para vocês poderem verificar. Os trajes são todos negros, são vestes negras, tirando uma camisa branca. Têm as suas capas ou os seus mantos até ao chão, que é exatamente aquilo que nós vemos em Pedra Filosofal. Todos os alunos, sejam Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin ou Gryffindor, todos eles são trajados da mesma forma. A única coisa que reparamos que muda é o polo e a gravata, que têm as cores de cada casa, da sua respectiva casa, não é? Última referência que nós temos sobre Portugal, e quem for português vai saber perfeitamente de quem estamos a falar, António de Oliveira Salazar. Sim, é uma referência que nós temos à casa em Hogwarts, os Slytherin, Salazar Slytherin,
António de Oliveira Salazar era um ditador aqui em Portugal. Não foram tempos fáceis, mas também não vamos entrar por aí. Sabemos que J.K. Rowling regressa 18 meses após a sua vinda para Portugal, em 1992, portanto ela não completou 2 anos cá. Em 1993 regressa à Inglaterra com sua filha Jéssica recém-nascida nos braços, um divórcio complicado e algo como ela refere em várias entrevistas, momentos que eu nunca mais quero recordar. Infelizmente é assim que a nossa querida escritora recorda Portugal, não por causa do país, não por causa das ideias que teve para o livro e para o filme, peço imensa desculpa por causa disso, mas simplesmente porque foram tempos e foram momentos difíceis. Um divórcio, uma filha nos braços e nada daquilo que ela imaginou que pudesse acontecer, aconteceu aqui em Portugal. No entanto, não deixámos de ser portugueses, não deixámos de ter orgulho de todas as coisas que nós vemos nos filmes, de que lemos nos livros e que nos recorda de que, afinal, nós temos pequenos pontos do nosso país dentro daqueles livros. Neste caso, tudo se iniciou com a Pedra Filosofal, mas ao longo de todos os livros e todos os filmes, as referências são as mesmas, afinal de contas, a escola é sempre a mesma, certo? Deixem nos comentários se vocês encontrarem alguma relação sobre Portugal nos livros de J.K. Rowling. Subscrevam, não deixem de dar o vosso like, já sabem que ajuda sempre muito o canal. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no nosso blog, no nosso Twitter. Eu vou deixar tudo aqui em baixo na descrição do vídeo. E por hoje é tudo. Tchau! É terrível. O Filipe vai cortar, mas Filipe, tu neste momento que estás aí a cortar o vídeo, corta desta parte toda. Por hoje é tudo. Tchau!